Sim, tá ok. Beleza, então deixa eu pegar a lista aqui. Boa noite a todos, pessoal. Cheguei agora. Boa noite, bem-vindo. E aí, a lista de exercícios foi tranquila? Lista 1? Todo mundo conseguiu, pelo menos tentou fazer? Eu consegui fazer, não sei se tá certo. Positivo eu também, professor. Eu também tentei fazer, agora também não sei se vai dar certo. Não, tá excelente. O negócio é tentar. Tentou? Eu também tentei, professor. Não sei se vai dar tudo certo. Assim, eu não vou, no dia 11 do 3, isso mesmo, Gustavo, a lista da semana passada, só tem essa lista. Eu não peço para mandar a resposta para mim, não, tá? Não é necessário. Algumas pessoas perguntaram, eu passo o exercício para vocês treinarem, tá? Aí fica a critério de vocês aí. Ok? Então, não tenho tempo para responder, para ficar corrigindo de cada um. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, tá? Mas No início eu tive dúvida só com a simbologia aí que eu me perdi, mas aí a gente vai pegando aos poucos. tá. Então vamos lá então. Então vamos responder alguns exercícios aqui. Então olha aqui, ó, vamos ver esse aqui, ó, letra D. Se tiver algum que vocês tiverem alguma dúvida, só perguntar, né? Então aqui, ó, ele está em 2 amperes para miliampere, né? Isso aqui é um miliampere. Então o Mzinho, o mili, né? Ele vale 10 elevado a menos 3, né? Ou 0,001. Okay? Então, vamos fazer, deixa eu ver se eu consigo fazer aquela planilhazinha aqui, que eu gosto de fazer com ela. Eu ponho aqui as unidades. O videozinho vocês conseguiram abrir também, não? Vídeo foi tranquilo. O vídeo, né? Tem os vídeos lá, eles são bem didáticos. Essa tabela ajuda bastante também. Eu sempre gosto de colocar aqui. Aí ela vai ter três dígitos aqui, né? 3 dígitos. Aqui tem 3 dígitos. Aqui eu tenho 3 dígitos. Aqui também. E aqui também. E aqui é a barreira da vírgula inicial. Então aqui, se ele está na unidade, aqui a unidade é ampere, volt, pode ser o ohm e o watt. Então eu estou em 2 amperes, então eu estou nessa barreira aqui. Então estou 2 aqui e a minha vírgula está aqui, ó, 2 amperes. 2,0, né? 2,0 ampere. Aí eu quero passar para milho, então tem que andar com a minha vírgula para a barreira do milho aqui, ó. Então tem que andar minha vírgula 3 casas, né? 3 unidades, né? Ó. Então vai ser 2. Aí 1 0, 2 0, 3 zeros. Aí aqui vai estar minha vírgula. Então, se eu passando de 2 amperes para miliampere, ele vai ficar 2.000 miliampere. Então, 2.000 miliampere. Ou seja, o número inicial sempre saindo da unidade, né? Mas você tem que considerar em qual múltiplo que ele está. Aqui o 2 amperes não está com múltiplo nenhum, então ele vai sair da unidade. Ok? Então, esse caso aqui, essa resposta, 2 amperes equivale a 2.000 miliampere. Por quê? Se eu pegar aqui 2.000 e multiplicar aqui pelo mili, né? Se eu fazer assim, 2.000 vezes o milho é 10 a menos 3 ou 0,001. 0,001. Se eu multiplicar isso aqui, vai dar igual a 2 amperes. Então, estou representando o número, essa medida aqui, 2 amperes, de uma forma diferente, mas no final o resultado é o mesmo. Se tivesse um 0 na frente do 2, o que alterava aí? Só se fosse 0,2, né? 0,2.
Ó, vamos fazer um outro aqui, então. Ficou claro esse aqui dos 2 amperes? Deixa eu aumentar aqui. Sim, ficou tranquilo, professor. Positivo, professor. Beleza, vamos fazer mais um aqui, porque vocês têm que pegar esse aqui para ajudar vocês lá na frente. E, ó, o chefe está mandando mensagem agora. Bom descanso. Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu ver um aqui. Aqui, ó. Vamos fazer a letra E. Fazer a letra E. A letra E é 0,00053 amperes, ó. Ele está na unidade somente. Ele não tem nenhum múltiplo, nem submúltiplo. Então, a vírgula está aqui também. Então, ele está com 0, 0, 0, 0, 5, 3. E aí ele quer transformar também para milho. Para milho. Então, eu vou andar com a minha vírgula aqui para a barreira do milho. Aqui. Então, eu vou andar com a minha vírgula aqui. Ó. Então, vai ficar 0, 0, 0, 0, 5, 3. Né? Esses 3 zeros aqui não somam nada. Então, vai ficar 0,53 miliampere. Então, 0,53 miliampere, né? E é a mesma coisa que esse número aqui de cima. Porque o milho aqui ele está multiplicando, né? Está multiplicando por esse número aqui em cima. Tá? Então, eu transformei. Então, aqui vai ficar 0,53 mil. Vamos fazer um outro aqui. Deixa eu apagar esse aqui. O professor pode fazer a letra O, por gentileza? Letra O, posso sim. Ó, letra O. A O, ele está aqui. Alguém pediu para entrar. Ó, o O, deixa eu só apagar aqui para usar nossa tabelinha. Um minutinho que eu já faço. Mas alguém pediu para entrar. Pessoal, como nós temos 2 aulas, aí dá para umas 8h30, tá? E alguém dá um alô aí que a gente faz no intervalo, tá ok? Beleza. Beleza, então vamos lá, ó. A O, ele tá, 180 microampere. E ele quer passar para ampere, somente ampere. Né? Ele não quer que tenha os múltiplos. Então, vamos lá. Esse símbolo aqui é o micro. E ele vale 10 a menos 6, né? Ou 0,0000001. Tá? Então, a potência de 10 aqui é 10 a menos 6. Aqui é 10 a menos 3. E o micro, 10 a menos 6. Como aqui ele já te dá o valor com um múltiplo, isso representa que a vírgula está lá na barreira desse múltiplo. Então, a vírgula está aqui na barreira do micro. Então, tem aqui, ó, 180 milho. Okay? 180 milho não, 180 micro. Certo? Aí ele quer trazer somente para a unidade. Eu vou ter que andar com a minha vírgula até aqui. Andar com a minha vírgula 6 casas. Então, trazendo a minha vírgula para cá, vai ser 0, 0, 0, 0. E aqui as 3 casas do milho, eu tenho que passar por ela. E aqui, 18. Então, a resposta é isso aqui da letra O. Tá? É o inverso aqui. Na verdade, está aumentando aqui a quantidade de casas, né? Mas é mais só para treinar. Ok? Bateu aí? Positivo, bateu, professor. Obrigado. Aí o P é igualzinho ao O, mesma coisa, só que aqui é a intenção. Pode falar, quem quer falar alguma coisa? Ou seja, a questão aí aumentou 3 casas e sempre mais um 0 e uma vírgula na frente. Sempre saindo da unidade. É, tá. Então, fechou. Então, decorar isso aí, pronto, mata tudo. Isso, então beleza. E aqui,
Deixa eu apagar aqui, se eu ver se dá para mim colocar aqui, para aproveitar isso aqui. Fazer um também para o outro lado aqui, né? Aqui a gente fez só para os submúltiplos, vou fazer um para os múltiplos aqui. Mais alguém chegou. Ó, então, aqui desse lado aqui eu tenho o quilo, eu tenho mega, aqui eu tenho giga, depois eu tenho o tera, né? Mas vamos fazer só esse aqui. Ó, 3 casinhas. Professor, fala a letra A, por favor. Eu vou fazer a agora. Tá? Vou fazer a agora. Espera um pouquinho. Deixa eu ficar bem. Tá, vamos lá. Então, ó, a letra A é o seguinte. Então, a letra A ele fala aqui que é o número 5.850.000 ohms. Ohms, a unidade ohm, a unidade de resistência, né? E ele quer passar para mega ohm. Okay? Então, se eu estou aqui sem nenhum múltiplo, a minha vírgula está aqui. Então, ó, 0, 0, 0, 0, 5, 8, 5.850.000. Se eu quero passar ele para mega, eu tenho que trazer minha vírgula para cá, ó. Para esse ponto aqui, ó. Para mim pegar o mega, ó. Né? Então, nesse caso aqui, em mega, vai ficar 5,85 mega. 5,85 mega ohm. Ok? Então, essa é a resposta da letra A. Perfeito, senhores? Ok. Ok? Agora aqui, ó, vamos fazer a letra B. A letra B, ele já está em mega, ó, 2,8 mega. Quer passar somente para ohm, somente para unidade. Então, se ele está em mega, ó, a minha vírgula está aqui no mega. Então, 2,8 mega. Eu tenho que pegar aqui uma casinha do mega para poder contar com ele. Então, para me trazer aqui para a unidade, eu tenho que jogar minha vírgula para cá, ó. Tá? Então, eu completo tudo com 0. 0, 0, 0, 0. Então, e aqui eu apago essa vírgula aqui. Então, passando de mega ohm somente para ohm, vai ficar um número gigante, 2.800.000 ohms. Tá aí, tranquilo? Positivo. Professor, só uma dúvida aqui. Um daqueles vídeos lá, o professor está explicando em forma que do lado dos múltiplos é ponto e do lado dos submúltiplos é vírgula. Procede? Procede tanto assim, não. Eu nunca vi essa definição, não. Sabe? Mas, assim, em algumas situações, tá? Tem umas representações aqui, ó. Por exemplo, essa aqui, ó. 5,85 mega ohm, ok? Em algumas situações pode estar assim, ó, 5, ao invés de ter a vírgula, tem um M, 85 ohm, tá? Igual aqui esse exemplo aqui também, 2,8 mega ohm. Então, às vezes pode estar assim, ó, 2 mega 8 ohm, tá? Aí, professor, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Mas por que essa simbologia aqui? Porque é o seguinte, alguns fabricantes, dependendo do tamanho do componente dele, se ele eliminar a vírgula, ele diminui até o tamanho do número. O tamanho do espaço que ele precisa para representar esse número, entendeu? Então, às vezes, tem essas possibilidades aqui, ó. Por exemplo, no H aqui, ó, é muito comum o K. O H aqui, ele está aqui, ó. O H está 5,2
quiloohm. Tá? 5,2 quiloohm. Aí é muito comum você ver assim, 5K2 ohm. Alguém perguntou aqui. Só uma dúvida. Essa unidade ohm, ele só vai acompanhar giga, mega e K? As unidades de milho e micro não acompanham quando for calcular? Acompanha, mas é mais raro. Tá? A gente vai ver, vai fazer mais sentido para vocês quando a gente for começar a calcular os circuitos. E uma resistência muito baixa é um curto-circuito. E vai ensinar a identificar, né? No caso, cálculo. Exatamente. Vai fazer mais sentido, entendeu? Porque, assim, você Fechou. coloca uma resistência de 5 micro-ohm, por exemplo, isso aqui, ó, 5 micro-ohm, é uma resistência muito baixa, praticamente uma resistência nula. Entendeu? Então, por isso que vocês vão ver mais, em relação à resistência, os números maiores, né? O múltiplo K, mega, do que no submúltiplo. Ok? Mas foi uma boa observação. Agora, esse do ponto aí que o colega falou, eu não tinha nem reparado no vídeo, não. Eu assisti o vídeo, mas não me atentei a esse ponto. Mas não influencia, não, tá? Se escrever em vírgula ou ponto. Não, tá ótimo. Tá? Obrigado. Mas só cuidado com essa representação aqui, né? Às vezes quem está representando o número, ele omite a vírgula e ele coloca o múltiplo aqui, ó, no lugar da vírgula. Tá? Mas é a mesma coisa. Perfeito. Se alguém quer que responda mais um exercício aí, que esteja em dúvida. Pode ser o Z? Z. Olha o Z. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Cadê? Ó. O Z. Então, ele está em 1000 ohms. 1000 ohms. Né? Então, ele está sem nenhum múltiplo. Ele quer passar para quiloohms. Então, se está sem nenhum múltiplo, a minha vírgula está aqui. Ó. Vai ser 0,001. Vou passar para cá, eu tenho que pegar essa barreira do K aqui. Então, jogar minha vírgula aqui. Ó. Então, 1000 ohms é igual a 1 K ohm. 1000 ohms é igual a 1 K ohm. Enfim, né? Se torna até mais simples esse cálculo. Okay? Então, e também tem uma regrinha aqui, o seguinte, ó. Eu não gosto muito dessa regra, não, mas eu vou passar para vocês. Quando vocês forem andar com a vírgula para esse sentido aqui, da setinha, você divide por 1000. Okay? Por exemplo, se eu estou aqui na unidade, aí eu vou passar aqui para quilo, eu vou e divido por 1000. No caso aqui, ó, 1000, se eu dividir por 1000 dá 1. Okay? Aí, no caso que a gente já fez aqui, do mega aqui, né, ó, da letra A, do mega. Aí eu estava em unidade aqui, ó, na letra A, eu estava na unidade, queria passar para mega. Aí o que eu faria? Eu dividia por 1000 para vir para quilo, depois dividia por 1000 novamente para ir para o mega. Ok? Então, a mesma coisa aqui. Se eu pegar esse número gigante aqui e dividir ele por 1000 duas vezes, divido por 1000, depois divido por 1000, vai dar esse resultado aqui embaixo. Okay? E para você vir para esse sim, o sentido contrário, aqui, ó, andar com a vírgula, no meu caso aqui para a direita, não sei se no caso do vídeo aqui para você, mas para mim vir para cá, eu multiplico por 1000. Okay? Então, toda vez que eu vou andar com a vírgula para esse sentido aqui, eu divido por 1000. Se eu andar com a vírgula no sentido contrário, eu multiplico. Ok? Por exemplo, ó, se eu tiver aqui em micro, tá? Minha vírgula está aqui no micro. Se eu for andar com a vírgula para cá,
Eu vou dividir. Okay? Não só nos múltiplos. Toda vez que eu vou com a minha vírgula para a esquerda, eu divido. Se eu vou com a minha vírgula no sentido contrário para a direita, eu multiplico. Eu não gosto muito dessa regra, não, ela é muito confusa. Prefiro fazer essa tabelinha aqui. Ok? Mas vocês vão ver essa regrinha também em alguns locais, em alguns livros. Muito bem. E agora, tem a calculadora, pessoal. Vocês conseguiram baixar o aplicativo da calculadora? Ou comprar a calculadora? Sim, professor. Comprei pela internet, não chegou, não. Então, aqui, ó, vamos fazer com a calculadora aqui. Então, aqui, ó, nesse caso, vamos colocar aqui a letra F, ó, para mim descobrir 270 vezes o quilo, tá? Vezes o K. Então, ó, 270. E aí o quilo representa 1000, ou 10 elevado à potência de 3, 10 elevado a 3, né? Então, aqui na calculadora, tá? Eu posso substituir esse quilo aqui por esse 10 elevado a terceira. Vezes 10 a terceira. Então, cadê aqui? Deixa eu achar agora. Agora pegou. Tá? Cadê, gente? Aqui, ó. Tá vendo aqui em cima do log? Tem aqui, ó, um 10 e um xzinho aqui, tá vendo? Então, para mim pegar essa funçãozinha 10 aqui, eu tenho que apertar o Shift aqui da calculadora. Então, Shift. Opa, não foi? Shift. Não foi, não. Vamos ver aqui. Shift. Agora sim. Olha lá, 270 vezes 10. E aqui eu coloco 3, ó. Ok? 270 vezes 10 a terceira. E aí eu dou igual. Ele já me dá o valor total, tá vendo? Entenderam aí? Como que usa a calculadora para esse caso? Sim. Tá? Então, olha aqui, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui esse número aqui, ó. A letra K, 45.910 vezes, aí eu vou pegar o 10 no Shift, 10 elevado, aí eu tenho que colocar um menos, e é o micro, né? O micro é 10 a menos 6. É o menos 6. E aí, igual, ele já te dá o valor final. Então, você fazendo essas transições com calculadora é um pouquinho mais fácil, tá? Pela aquela tabelinha lá também dá para fazer, né? Mas é bom ter a calculadora. Ok? Tá tranquilo aí? Podemos avançar? Tranquilo. Muito bem. Ok. Então, vamos avançar um pouquinho aqui hoje. Vamos começar a entrar aqui já nos conceitos de eletricidade. A gente não sobe mais. Vou pegar aqui. Não, é aqui. Tá. Então, é o seguinte, pessoal. A gente começar a pegar aqui, entender como que a eletricidade é criada ou produzida e ela atua nos corpos, nós precisamos entender um pouquinho aqui de átomos, tá? Então, todos os materiais são compostos por moléculas, né? E as moléculas são compostas por átomos. E aí, os átomos têm 3 cargas: prótons, nêutrons e elétrons.
ok? Sendo que o próton ele é uma carga positiva, o elétron é uma carga negativa e o nêutron é uma carga nula. Okay? Então, se a gente vê um núcleo de um átomo, ele vai ser mais ou menos assim. Ele vai ter um núcleo aqui, vai ter os prótons próximo do núcleo, ok? E girando em volta do núcleo aqui, ó, eu vou ter o meu elétron, a carga negativa. Ok? É muito bom esse elétron aqui, não. Fazer um elétron melhor. De modo que um átomo equilibrado, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Certo? Mas, e aí esses elétrons ficam girando aqui em torno do núcleo. Mas existem alguns materiais que têm uma facilidade maior de conduzir eletricidade, que eles possuem elétrons livres, tá? Que é o caso do cobre, é o caso do alumínio, né? Que é o caso do ouro. Então, os materiais têm facilidade de conduzir eletricidade, eles têm muitos elétrons livres nessas camadas aqui, tá? Aqui, resumidamente, o átomo ele tem várias camadas, assim, chamadas camadas de valência, mas isso aqui a gente não vale entrar nesse detalhe. Pode falar. Condutor de calor e eletricidade, né? Isso, exatamente. Isso mesmo. Então, o que acontece? Se eu pegar, por exemplo, um material de cobre, um determinado material de cobre, um fio, ele vai ter muitos elétrons livres, assim, muitos elétrons, muitas cargas negativas aqui. Okay? E se eu pegar um outro material, por exemplo, uma borracha, e ela é pouca condutora de eletricidade, pegar uma manta de borracha, ela tem quase nenhum elétron. Um ou outro aqui. Okay? Então, esses materiais que têm muitos elétrons livres, tá, são chamados materiais condutores, né? E os materiais que têm poucos elétrons livres são os isolantes. Okay? Então, os condutores e aqui isolante. Okay? Vai ter um outro material que é um meio termo, que é o semicondutor, tá? E para uma determinada situação ele é isolante e para uma determinada situação ele é condutor. Então é chamado de semicondutores. Mas vocês vão trabalhar com eles em eletrônica. Não sei se o professor já falou para vocês, mas resumidamente o material que é utilizado é o silício. Alguns já devem ter visto falar desse material. Entenderam aqui, então, pessoal, a questão dos elétrons livres? Alguma dúvida até aí, não? Tranquilo. Tranquilo, né? Aí, o que acontece aqui? Quando eu tenho um material condutor aqui, o cobre, vou desenhar ele aqui embaixo, fazer um desenho melhorzinho. Professor? Pode falar. Então, a maioria dos condutores, eles são metal, no caso? Na maioria, sim. No caso, pode ser um menos nobre que o cobre é o alumínio, né? Isso. Mas menos nobre, mas se não me engano ele é condutor também, né? Então você pode ter, ó, cobre, alumínio, ouro. Ouro é bom condutor. Ouro, né? Agora o problema é você fazer um fio de ouro, né? Eu estou observando muito que tá vendo uns fios de alumínio, mas ele não é para energia, ele fica entre um capacitor e vai para
uma chave, alguma coisa assim, uma coisinha pequena, né? Um jump, por exemplo, aí é um fio de alumínio. O alumínio, ele é bom condutor, tá? Ele é utilizado em todo o sistema elétrico brasileiro aqui, acho que mundial, o alumínio é utilizado, porque ele é mais maleável mais maleável não, ele é mais resistente que o cobre. É barato também. E mais barato, exatamente. Ele é mais resistente e mais barato. Então, economicamente, ele é muito mais viável que o cobre para algumas aplicações, né? Por exemplo, uma instalação residencial, não é viável você colocar alumínio, porque você vai ter os cabos muito grossos, né? Então, não vale a pena. Por isso que é utilizado o cobre. É um pouco mais rígido também, né? Isso, mecanicamente ele é um pouco... Ele tem uma sustentação melhor. Quando você precisa muito esforço, ele suporta mais. Mas vamos lá. Então, aqui, ó. O que acontece? Esses elétrons, eles quando estão em um material, no cobre aqui, ó, ele está cada um para uma direção. Um está virado para cá, o outro está virado para cá. Eles são elétrons livres, mas eles estão desorientados. Certo? Cada um num sentido. Quando você consegue fazer com que esses elétrons eles direcionem ou fiquem, vamos dizer assim, sincronizados somente em um sentido, por exemplo, nesse sentido aqui, ó, vou pegar e fazer isso aqui, ó, tentar fazer esse desenho aqui. Ó, vocês vão acostumando com os meus desenhos aí, tá? Aqui, não é dos melhores, não. Mas, por exemplo, se eu tivesse esses elétrons todos orientados no mesmo sentido, tá? Todos orientados no mesmo sentido, eu consigo fazer o surgimento de uma corrente elétrica. E corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. Ok? Então, recapitulando. Então, os materiais condutores, eles têm vários elétrons livres lá, né, mas só que eles não são orientados. Ele está cada um para um lado. Quando eu consigo fazer com que eles se orientem em um sentido, eles vão... esse movimento, nesse sentido, é chamado de corrente elétrica, que é simbolizado pela letra I, e igual a gente já viu algumas medidas lá na última aula, a unidade é o ampere. Unidade ampere. Ok? Então, gravem isso aí. A corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. Um material que eu tenho vários elétrons, quando eu consigo fazer com que ele se movimente ordenadamente, esse movimento é chamado de corrente elétrica. Okay? Então, por exemplo, a gente já tratou aí 2 amperes, 5 amperes, 0,5 miliamperes. Então, são todos valores de corrente que circulam por um determinado condutor. Okay? Esses elétrons aqui, pessoal, eu creio que alguns já sabem, mas isso aqui a gente não consegue ver a olho nu, tá? É a teoria, os conceitos, tá? E aí, como que eu faço? Qual que é o método? O que eu uso para poder fazer com que esses elétrons eles fiquem ordenados? Eu tenho que exercer uma força, tá? Nesse material. Tá? E essa força que eu exerço,
é a tensão elétrica. Então, quando eu pego, por exemplo, esse fio de cobre e ligo ele a uma fonte de tensão elétrica, uma fonte V aqui, que tenha um terminal positivo e um terminal negativo, tá? Eu vou fazer com que o que aconteça. Imagine que deixa eu fazer até em cor diferente aqui, ó. Esse fiozinho vermelho aqui é meu fio de cobre. Tá? Então, quando ele estava sem nada, os elétrons lá estavam desordenados. Aí eu peguei e liguei ele a uma fonte de tensão. Tenha 2 terminais, um positivo e um negativo. O que eu vou Professor, fazer? Pode isso falar. é tipo bateria, não é isso? Oi? Tipo a bateria? Uma bateria? Isso. Isso. Vamos supor que uma bateria é uma fonte de tensão. Bom exemplo. Se eu ligar esse fio de cobre a essa bateria, o que vai acontecer? Eu vou ordenar meus elétrons. Eu vou ordenar. E aí vai começar a circular a corrente por esse fio aqui, ó. Ok? A minha corrente I, ela vai começar a circular do negativo para o positivo. Ok? Então, voltando lá atrás. Os materiais condutores, eles possuem elétrons livres, tá? Só que esses elétrons livres não são capazes de se ordenar sozinhos. Aí, quando eu ligo uma fonte nele, se eu pegar igual exemplo do colega deu, pegar uma pilha, uma fonte de tensão, que vai ser a força que vai fazer com que esses elétrons fiquem ordenados. Então, quando eu ligo esse cabo, esse fio de cobre em uma bateria, por exemplo, vai surgir uma corrente elétrica, vai ordenar meus elétrons. Ok? Ficou claro aí? Sim, professor. Beleza. Então, essa fonte aqui, ó, essa fonte, a tensão, fonte de tensão elétrica, que eu falei para vocês lá que ela é representada pelo V, pelo E e pelo U, né? E a unidade é o volt, lá do Alessandro Volta. Então, essa fonte, essa tensão elétrica, ela é um dispositivo que consegue exercer essa força aqui em um determinado condutor e fazer surgir essa corrente elétrica. Tá? Só que para ter essa tensão, você tem que existir uma diferença de potencial, que é chamada DDP. Diferença de potencial. Pessoal, mas o que é isso? Diferença de potencial. Eu preciso mostrar para esses elétrons que ele tem que ter um ponto de partida e um ponto de chegada. Tá? Tem um exemplo aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar do livro aqui. Eu vou conseguir desenhar isso aqui, não. Cadê? Aqui. Estão vendo aí? Vou mostrar aqui a casinha aqui com uma caixa d'água. Pessoal, estão vendo? Sim, professor. Então aqui, eu tenho uma caixa d'água A e tem uma caixa d'água B aqui na casinha, né? Então, ó, eu tenho essa diferença aqui, ó. A, H aqui, ó. O delta H. É a minha diferença de potencial da caixa d'água A para a caixa d'água B. Então, eu tenho um ponto de partida e um ponto de chegada. Então, a água vai escorrer aqui da caixa d'água A até chegar na B. Então, a água aqui se assemelha à corrente elétrica. Ela parte de um terminal até chegar no outro. Okay? Então, essa é a diferença de potencial. Quando eu tenho um terminal positivo e um negativo, existe uma diferença de potencial.
tá? Eu tenho um potencial maior e um potencial menor. Ok? Alguma dúvida até aí, não? Não, tá tranquilo. Tá. Muito bem. Ok, professor. Então, e tem um outro ponto aqui, que isso aqui é importantíssimo vocês pegarem. Vejam o seguinte, ó, o sentido da corrente. Sentido da corrente. Percebam o seguinte, que o elétron é uma carga negativa, né? Eu tinha falado para vocês aqui. O elétron é uma carga negativa, né? E o próton positivo. Então, o elétron, ele vai ser uma corrente negativa. Né? Uma corrente negativa. No sentido real, sentido da corrente, o sentido real, no sentido real, os elétrons vão partir do ponto negativo para o positivo. Okay? Então, ele vai do negativo para o positivo. Isso real. Isso aqui é o que acontece. Mas existe o sentido convencional. Convencional. Que é o que nós vamos adotar. Que é o seguinte, é que a corrente, ela vai partir do positivo para o negativo. Okay? Eu convenciono que o meu terminal positivo, ele possui uma carga maior. E o meu terminal negativo, zero. E aí eu parto do princípio que a minha corrente circula nesse sentido aqui, ó, no sentido oposto. Ok? Então, aqui é o convencional e aqui é o real. Perfeito? Alguma dúvida até aí, não? Tá tranquilo. Tranquilo, né? Aqui, isso aqui é um... Não sei se alguém já teve oportunidade, às vezes o cara vai deixar o carro dele muito tempo parado. Né? Aí ele vai lá e fala, não, vou desligar aqui a bateria para não ficar descarregando. Aí ele vai lá e desconecta o polo positivo da bateria. Aí fica com o carro parado lá uns 2 meses. Aí quando ele vai lá, olha a bateria, ela está descarregada. Por que isso acontece? Porque ele não desconectou o negativo. Porque no sentido real, é o negativo, a corrente é do negativo para o positivo. Ok? Professor, o Oi. negativo aí no caso é o terra, né? O negativo é O o... negativo no caso é o terra, né? Isso, é o que é conectado no terra, né? Ele é conectado na referência. Tá? Então você tem que desconectar ele. Desconectar o negativo. Esse aqui é o sentido real da coisa, do negativo para o positivo. Professor, no caso... Pode falar, Marcelo. Pode falar. No exemplo da bateria, caso tire o negativo, a bateria não descarrega? Não. Obrigado. Professor, o Edcássio falou que, no caso, o negativo seria um terra. Ele não é um neutro, no caso, não? É o terra mesmo? Não, não é que ele altera, é porque é o seguinte, a gente vai ver lá, para você funcionar adequadamente, você tem que ligar a um circuito, a um ponto de referência. Tá? Esse aqui é o símbolozinho do terra, né, para quem não conhece. Né? Mais ou menos isso aqui. E aí você pega e coloca esse ponto de terra aqui. E ele fica como referência. Normalmente, esse ponto de terra, ele fica próximo ao ponto negativo. Tá? Ponto negativo. Mas não quer dizer que o negativo é o terra, é que o negativo é conectado ao terra, tá? Você tem um ponto de referência. Ok? Ah, entendi, ok.
Normalmente toda, por exemplo, no caso, onde você quer fazer uma proteção de um circuito, aí você tem que ter um ponto de referência, que é o térreo. Se tiver alguma anormalidade, algum ruído, ele vai ser escoado para a terra. Mas a gente vai chegar nesse detalhamento um pouquinho mais na frente. Agora, o que eu quero passar para vocês aqui essas duas situações. Existe o sentido real e o sentido convencional, tá? Nós estudamos pelo sentido convencional, tá? Mas o que acontece, de fato, lá, os elétronzinhos, é o sentido real. Tranquilo, até aí? Sim, professor. Tranquilo. Então, vamos fazer o seguinte. Agora é 27 agora. Vamos dar uma pausazinha de uns 15 minutinhos, pode ser? Depois a gente retorna. Beleza. Pode ser, beleza. Então, vamos colocar aqui 20 e 25 que a gente retorna, tá? Ok? Ok. Beleza. Ok. Eu vou encerrar aqui a gravação e depois a gente grava novamente. Acho que o Luiz Gustavo, você fez uma pergunta aqui, ó, sempre do positivo para o negativo. Não entendi aqui, ô Luiz. Ele colocou, foi respondido. Quando a gente for mexer com a energia, a gente primeiro coloca o negativo ou positivo? Quando você for ligar, Isso, quando a gente for ligar alguma coisa. Primeiro conecta o negativo ou positivo? olha, para você ligar, você tem que ter um ponto de controle, né? Ou seja, você tem que ter uma chave que tem que estar aberta. Aí você pode conectar você conecta o negativo, conecta o positivo, mas o que eu estou querendo falar é o seguinte: a conexão gerar corrente imediata, entendeu? Isso falando da forma mais técnica. Você tem que conectar, aí depois você liga. Ok? Ficou claro? Ok, professor. Tranquilo. Então, em algumas das vezes não dá para fazer isso, mas esse é o certo. Não, beleza. Beleza? Tá joia, então. Vamos fazer o intervalo. Professor, eu cheguei atrasado, essa aula eu posso assistir depois? Pode, vai ficar gravado aí. Ah, beleza. Tá? Aí, Tá daqui joia. a pouco a gente volta. Tá joia, beleza. Ô.